Quer dizer, a pessoa entende que não pode fazer alguma coisa, porque senão Deus castiga, certo? Eles crescem pensando assim, né? E eu escutei de uma pessoa que até acredita na espiritualidade, mas não acredita na reencarnação. Ela diz que não acredita na reencarnação. Por quê? Porque é muito católica e a Igreja Católica não aceita a reencarnação. Então é aquela situação, acredita muito no que fala lá, mas tem um monte de dúvida. Mas na hora do desespero, procura onde, filha? Ah, procurou, né? E mais de uma vez ela já procurou, mesmo sem acreditar, né? Então, o falar, filha, se acha bonito, sabe, filha? Mas não se sabe o que fala. É. E como ensinar? Ela mesma, essa que é a pessoa que eu estou falando. Tem 2 crianças com uma mediunidade imensa, certo? E como vão ensinar? Pode Vai ser acontecer o que depender você da falou. maturidade de cada um, de quando atingir o seu momento, Por si próprio, daí. quais as escolhas que serão feitas. O maior problema da humanidade é que já vem de há tempos as pessoas sem evoluir. Então, eu acredito que agora está até pior, porque agora é menos procura da religião do que era antigamente. Ô, filha, o que é essa existência, filha? O que é? Não sabe, filha? Não sei. É uma purificação. Mas para quem deseja se purificar, se elevar. Quem não está com esse comprometimento, filho, vai se distanciar. Vai perder a oportunidade. E não adianta dizer, filha, que procura uma felicidade, porque quando se acha que a felicidade está nos caminhos do seu querer, do seu desejo, do livre-arbítrio, filho, vai encontrar um vazio muito grande. E às vezes toma a decisão que a sequela vem com muita força. E não tem como reparar. É isso que acontece, filho. Mesmo que está ali, derramando lágrimas, porque acredita que está sofrendo, não se envolva, filho, não tenha dó. Peça que Deus faça o que é de merecimento dele. Não precisa condenar e nem criticar, filho, mas que ele alcance o merecimento dele. Não sabe qual é o caminho, mas é ele que tem. Se teve a oportunidade de tomar uma atitude de livre-arbítrio, filho, também tenha a oportunidade de receber a sequela que possa suportar, né? Normalmente a pessoa acha que está sendo castigado, porque acha que aquilo não é merecedor. Mas ninguém erra, filho. Ninguém assume que errou, filho. Não. E até Deus é muito criticado e é muito condenado porque causou aquele sofrimento. Mas cadê o momento do aprendizado e do entendimento que foi a procurar, filha? Nunca é chegada a hora, né? Fica sempre para depois. E depois de feito, filho, como é que vai fazer o reparo? Não é da forma que é do querer daquele que causou? Nem sempre, filho, o reparo é possível ser feito. E aquela sequela, aquela mágoa vai permanecer, filho. Precisa se pensar, filha, nos passos que vai dar. Precisa se pensar, filho, na fé que precisa ser alimentada e fortalecida. Precisa se pensar, filho, nos comprometimentos dos quais assumimos para fazer a travessia nessa existência. Precisa se pensar, filho, que tudo o que pediu, Deus concedeu. Até lhes confiou a educação de novos seres. Precisa saber se vão cumprir com as obrigações assumidas. Irmão, eu tenho uma coisa na minha família que
incomoda muito. Então, tem vários lá que são viciados nessas bebidas de álcool. Em especial uma irmã que mora comigo que está 2, 3 vezes por dia se embriagando muito. Isso acaba me incomodando um pouco. Eu fico sentindo que eu estou impotente em fazer alguma coisa, pelo menos, para aliviar. Tem alguma forma? Tem, filho. Se tem uma ribanceira, ela quer pular, como é que você vai impedir, filho? Você pode tentar, mas não vai conseguir. Não tem um caminho, filho. Vai chegar uma hora, mesmo na hora que ela bater o sino da entrada do plano espiritual, ela vai entender tudo que ela deixou de cumprir e tudo que ela deixou de executar. Ela vai compreender que ela teve a oportunidade nessa existência, mas se jogou fora todas elas. Então, o melhor de fazer é aceitar, não ignorar os sofrimentos, vendo essa destruição. Se tiver ornamento, filho, você tem que dizer, é procura sua. Não tem outro jeito, filho. Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, filho. Nem Deus pode amparar quem não quer ser amparado. Eu tentei oferecer ajuda, mas prefiro usar o livre-arbítrio. O que não pode é ter raiva, filho. Na hora de uma situação de como é que fala, de saúde, tem que socorrer, não importa o estágio. Você tem que fazer essa raiva parte. a gente não consegue ter, né? Eu fico nervoso. Pode perguntar. Irmão, Pode perguntar. se o senhor puder dar alguma explicação sobre tudo que está acontecendo no planeta Terra. É muitos acidentes, muito terremoto, outros ondas de calor, muitas coisas estão acontecendo. Do que isso? Está fazendo a tal limpeza que você sempre falou? O que Ô filha, você veio aqui não foi para ter uma felicidade plena. Você veio aqui para passar todas as turbulências. E você veio aqui com um compromisso, filho. Você não sabe qual vai ser o teu final e de que forma, mas você já veio com aquele compromisso. Todos os espinhos que passa, filho, ele tem que doer no teu solado. Porque senão como é que vai reparar? Como é que vai tirar o espinho? Está compreendendo, filho? Sempre muda a forma dos acontecimentos, mas faz parte do crescimento de cada um. Pode servir para exemplo, filho, para você cuidar e não deixar acontecer no seio do seu grupo familiar. Mas se não tem o comprometimento do ensinamento, do cuidado a todos, como é que você vai fazer, filho? Você vai estar mergulhado nessas ribanceiras. Essas calamidades, guerras e terremoto e tudo que acontece em alguns lugares, é porque aquelas pessoas que estão lá é que precisam passar por aquela situação. E muitos ainda não aprendem, filha. E muitos ainda não têm o entendimento adequado. Mas nada é por acaso, filho. É tudo comprometimento antes de se entregar aqui para o plano terreno. Mas aí vem os desesperos, né, filho? E na hora que as coisas estão com serenidade, com vibrações positivas, quem para pensar, filho? Quem para amparar os demais necessitados? Quem tem consciência, filho, da responsabilidade no grupo familiar? Quem tem, filho? Nem sempre tudo é bem amparado. Tem muitos, filhos, que cumprem com a sua missão, mas não é nem uma pequena parte de todos aqueles que estão comprometidos, filho. Por isso que se fala
no linguajar de vocês, que aqui se faz, aqui se paga, né, filho? Então a volta vem. E às vezes pode ser dolorosa. Não é às vezes, é certamente vai ser dolorosa. As pessoas sempre acham um problema na própria vida. Nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Se não lhes falta dinheiro, falta amor. Não é? Se tem o amor, passa aperto no dinheiro. Se não é nada disso, tem doença. Ou tem uma pessoa dentro da família que está doente. Então, sempre a pessoa não está agradecida pelo que tem. Ela sempre quer se sentir sacrificada, sofrendo por algum motivo. Acha bonito até isso, né, filho? Dificilmente a pessoa diz, eu estou ótimo, né? Estou super bem. Sempre, se você pergunta, ela sempre tem alguma coisa para contar que não está bom. Mas essa consciência que precisa alcançar. Essa consciência que precisa alimentar. Todo mundo acha bonito. E como é que vocês falam, filho? Vocês distribuem nico para tudo quanto é lado. Para ver beleza dos outros e esquece de vocês, filho. Tá? Como é que eu vou falar da família, do seio familiar de vocês? O que é preciso? E a forma mais adequada sempre tem que estar com as mãos postas, filho, para amparar aquele que é necessitado. Principalmente, filho, os daqueles mais próximos que formam o grupo familiar. É porque muitas pessoas acham que a caridade tem que ser feita a longa distância, né? E não percebe que as pessoas que mais precisam da gente são os que estão no nosso redor, né? Ô filha, a maioria fala que uma ajuda, por menor que seja, filho, está fazendo caridade, está ajudando alguém. Está ajudando alguém. Mas fez falta para ele, filho. Ele cortou o pão e dividiu, filho. Dificilmente, né? Nem com os de casa, né? Você viu os equívocos da vida, filho? Você viu as incompreensões que vai se proliferando, filho? Ajuda muito a sobra, né? Hoje nós tivemos uma situação e nos deixou muito abalada, chateado mesmo, porque uma pessoa veio nos cobrar uma coisa que diz que o aparelho prometeu para ela e que ele não cumpriu. E a gente saiu de lá muito chateado. Tá? E a gente fica tentando achar uma justificativa de não ter cumprido aquilo. Ô filha, foi tirado da mente do aparelho? Foi. Foi tirado. Porque ele não entendeu, ele não me falou nada sobre isso. Mas ele falou hoje, falou, filha? Ele falou. Mas foi tirado, por isso que houve o esquecimento. A exploração, filha. Porque não era necessidade. Não tinha necessidade. E não adianta você explorar o teu irmão e trazer benefício ali na frente para você. Isso, filha, não é assim. Faz parte das proteções dos bons espíritos. Porque a gente fica... Você fica sem graça, né? Porque você não lembra que prometeu alguma coisa e a pessoa está te cobrando, né? E a gente procura sempre fazer, né? O que promete, pelo menos o que tenta, né? Então foi isso que aconteceu. A arrogância, o orgulho, a vaidade não está sempre naqueles que têm muito. Não. Não está em todos os lugares, meu filho. É, do jeito que ela colocou ali, o sentimento dela era bem arrogante, né? Isso, filho. Mas não precisa levar isso, porque a exploração é uma forma de
de inibir aqueles que têm bom coração, viu, filho? É. Vai continuar, né? Vai, filho. Irmão, o que fazer quando você tem uma pessoa da família que ela se ajuda, em forma de dinheiro. Quanto mais você dá, mais ela quer arrancar de você e ela não contenta com tudo que você faz, ela não agradece, ela não tem amor, não tem nada. O que a gente pode fazer com uma pessoa assim? Ô, filha, vocês têm uma coisa muito, como é que chama? Muito esparramada entre todos, o não. Quando você vê que isso acontece, filho, quando tem uma doença, é uma coisa, filha. Mas quando começa a exploração, precisa o não ser usado. E deixa ficar chateada, deixa ficar revoltada, filho, mas precisa parar. Porque quando você estimula e dá o que deseja, filho, você está ajudando que ela se infiltre mais nas coisas. Compreendeu, filho? Sim. Como é que é? E se a pessoa acha que ela tem que fazer aquilo, porque ela tem que passar por isso? Ô, filha, ninguém tem que passar de forma obrigatória por exploração. Ninguém, filho. Você pode passar por uma situação forçada de dificuldade. Isso, filho, ela pode ser de várias maneiras, mas não da forma de ser explorada por alguém que não tem a consciência do amor de Jesus. Então, tudo que está acontecendo é um livre-arbítrio da própria pessoa. De quem Eu tem- acho, filha, não é livre-arbítrio isso não. Isso daí é exploração. Então, de Não, quem pai. pede é o abuso. É o Tá. É o abuso, filho. livre-arbítrio de quem está dando. E quem está dando... É o livre-arbítrio, É, filho. ele Não está acha- trazendo, é. não tá trazendo vamos supor, proveito nenhum daquele ato que ele julga ser caridade, não é, filho. Ele acha que está fazendo alguma coisa para melhorar ele, né? Isso, E filho. vai estar contando ponto com Deus, né? Ai, E tô não é ajudando, assim não, tô filha. ajudando, Acho que eu tem sou que uma boa passar por pessoa. aquilo. Não. Até essa situação de ter que passar, peregrino, eu vejo pessoas que estão num casamento abusivo ou descontente, já foi traído, já foi humilhado e continua ali porque acha que tem que passar por aquilo. É o livre-arbítrio, né, filha? Porque ninguém nasceu para ser infeliz por conta de outras pessoas que estão querendo fazer Não. infeliz, não é? Mas esse tipo de coisa a Igreja Católica que colocou, não foi? Não Até é que a só, morte não é separe. só. Todas as igrejas se posicionam assim, filha. Você entendeu? Então, porque se a pessoa não está feliz, está num casamento, sendo traído, sendo humilhado, certo? E fala, não, mas eu tenho, porque eu casei, eu tenho que ficar nessa situação, porque eu vou ajudar aquela pessoa. Ô, filha, tem situação que realmente é reparo, mas precisa compreender e precisa entender que tem que ter um lastro de outras existências. Não são todos. Tem aqueles, filho, que por equívoco, por erro, começa a praticar a desordem dentro daquilo que se constitui família. Esses não, filho. Esses não têm valor e nem precisa. Já ser. começou errado, né? Isso não. Porque Está acontecendo com muita intensidade nos dias modernos. casou errado e daí depois, por medo da família, ou medo da sociedade, do preconceito, fica naquela situação. Só que não está bem, porque em todas as oportunidades se vitimiza, chora por causa daquilo, sofre por causa daquilo. Ô, filha, presta atenção. Quem tem valor hoje, filha? Quem tem valor, filha? Não se tem mais valor, filha? Não valoriza ninguém.
Como é que você pode achar que como é que eu vou dizer, é um compromisso teu se ninguém tem valor? Agora, aqueles que podem ser valorizados, será que estão sendo, filho? Ou aquelas? Tomara que sim. Mas é muito poucos, filho. Muito poucos que são valorizados. Eu estava numa roda de tantas pessoas reclamando que eu fiquei calado, porque eu não tinha o que reclamar. Né? Ô, filha, E se você vai quando elogiar, se pior. entra num envolvimento desses, filha, a melhor coisa é se afastar. Porque as energias negativas e os maus espíritos se acumulam, se assentam. Está compreendendo, filho? Acaba deixando a gente... E se olhar cada uma, filha, quem tem o branco no coração, filho? Quem tem o amor no coração? Quem tem, filho? Ali é difícil. Falar do outro, filha, é fácil. Quero ver falar de si mesmo. A verdade, não, né, filha? ninguém se recrimina, não. Né? Normalmente sabe falar do erro do outro, né? E do tanto que ela sofre, né? Presta Mas- atenção, filha. Todo o envolvimento de família, filha, precisa ter compaixão, precisa ter sentimento. Quando as coisas começam a perder o sentido, filho, tenta reparar o que foi feito. Porque quanto mais se instiga, filho, pior vai ficar. E hoje não se tem mais isso, filho. Tudo já é motivo de deixar. Porque não tem valor, não se tem confiança. Não se tem comprometimento. E a pessoa normalmente não perdoa e não esquece. Pode ser que aquele foi muito ruim lá atrás. Depois de anos tentando, se esforçando para ser melhor, ninguém enxerga isso. Fica só lembrando do passado, né? E sofrendo com aquele passado sem usufruir do presente. Perdendo a oportunidade de ser feliz, né? Ô filha, precisa ter muita consciência. Se um praticou uma forma equivocada em ações que venha condenar, precisa ter transparência, precisa ter. Como é que eu vou falar entendimento? Se houver o perdão, filho, se esquece. Se não houver, não tem como, filho. A convivência fica insustentável. Eu vou dizer uma coisa. Aqueles que faz a união, filha, mas com sentimento puro de amor, filha, vai fazer uma coisa que venha machucar um ao outro, filha. Ah, é possível, né? Então, quando machuca, É porque não tem... tem seus sentimento. erros lá atrás. E a gente num ambiente assim, em que tem bebida e tem toda essa conversa, e a gente sabe que é uma energia, acaba acontecendo com a gente coisa que a gente não quer. Tá? É uma tristeza, às vezes um mal físico, uma indisposição. Isso tudo é aquela energia inferior que estava ali no ambiente, né? E muito cuidado, viu, filha? Porque depois começa a soltar o vento coisas que não aconteceram, viu, filho? Pode falar que a gente falou o que não falou, né? Porque eu fiquei mais muda do que falante. Pode perguntar. Lembrou? Ontem aqui nós tivemos duas pessoas, uma delas, o aparelho, quando foi fazer um atendimento fraterno aqui dentro, ele não se lembra de nada do que foi falado, nem por ela e nem por ele. Certo?
Provavelmente não era para ele saber do que se tratava, não é? Ele sempre quer entender porque ele fala, por que eu não vi nada, né? Já houve uma outra situação em que não aconteceu nada, não teve orientação. Ô filho, como é que vocês falam quando começam as escolhas para um crescimento? Precisa distinguir aquele que merece e o que não merece. O que procura, né, o conhecimento e o que não precisa, né? Agora Acha aquele filho que tem a vaidade, tem a curiosidade, tem a... Não há lugar que vem aqui, filho. Então ele precisa saber que isso vai acontecer. Ele questiona muito, não questiona, filho? Ele, às vezes, muitas vezes, até condena, né, filho? É. Ele não gosta de estar tendo outra, tá sendo ouvinte ver, nessa situação, não é, filha? De ver a falsidade, né? Mas ele precisa saber, filha, que isso tem e vai continuar tendo. Porque ele sempre se questiona assim, por que eu vejo que a pessoa não está acreditando, ou não está querendo saber daquilo, está fazendo pouco? Por que eu vejo isso? Isso me deixa triste, me deixa chateado. Porque ele não tem coragem de falar, filha, que ele não tá se envolvendo no que está sendo dito. Que ele está ali por curiosidade. É por isso que acontece, filha. Mas se ele fosse ouvir a espiritualidade, ele já disse que o caso não se trata de vir aqui, filho. Tem que ser procurado outras bandas. Ele já tira tudo essa... Mas ele vai chegar nesse ponto, filho. Isso ele ainda não tem. Ele tem medo de ofender o semelhante. Compreendeu, filho? Mas por não ofender o semelhante, ele fica ofendido. Mas ele precisa passar por isso para compreender, filho, para aceitar. Faz Ele parte. tem uma relutância muito grande no aceitar. Entendeu, filho? Ele não estava... Não é que não estava preparado. Todo o desabrochar dos dons, filho, passa por esses momentos. Passa por essas indignações. Mas o tempo vai mostrar para ele, filho, aquele que é merecedor, e o que tem que ser falado, filho, não precisa ter dois momentos, é um só. É um só. Não adianta falar nada e iludir quem não quer a verdade, viu, filho? Não está na hora ainda, né? Não. Às vezes nem vai passar por isso nessa existência ainda. Isso mesmo, filho. E vai adquirir a consciência, filha, com dor muito intensa. Por isso que não é mostrado para aparelho. Então, para nós entender melhor, essa que foi atendida no inconsciente do aparelho era a verdadeira necessidade, precisava da orientação. Ô filha, ela precisava daquele esclarecimento. E ela não encontrou lugar algum, filha, que trouxesse esse esclarecimento a ela. Hoje ela tem consciência, filha. Ela aceitou. Mas aparelho não tem que ficar, como é que eu vou falar? Com conhecimento do assunto, filho. Isso é coisa dela muito íntima, né? muito dela, filho. Então isso é só com ela. Ela saiu da casa resolvida nas dúvidas que ela tinha. Ela pode ter insegurança, filho. Pode até voltar. Por medo. Mas é o caminho, é isso que tem que fazer. Faz parte da espiritualidade mostrar, filho. Mesmo estando lá na frente e precisar voltar um pouco atrás, filho, precisa ser orientado. Ô, Peregrino, quando a gente tem sempre dúvidas, não acredita muito, não quer falar num centro, no outro, na igreja ou no evangelho, isso é um erro da gente, certo? Eu acho assim, é a minha opinião, a gente ver o erro deles e ficar comentando sobre isso, eu acho que é um erro nosso. Não é? O filho, aparelho tem muito disso, viu, filha? Né? Aparelho, ele gosta, não é que ele gosta, ele fica indignado de não procurar e não ter quem
ampare aqueles necessitados. Mas ele precisa aprender que é assim mesmo, filho. Então, porque todos Jesus- os lugares têm, Jesus né? executou sua missão por 3 anos, filho, e deixou 12 apóstolos para continuar pregando, e mostrou a aparição deles que ele ia continuar amparando. E o que aconteceu, filho? Todo mundo se afastou com medo da represália dos reis, né, filho? É. Porque se a gente for olhar bem mesmo, erro tem em todo lugar, não tem? Ô, filha, aqui tem erro, filha. Tô falando que aparelho, às vezes, não gosta, fica criticando, mas por causa do que, filha? Porque se ele ouvir a espiritualidade, ele vai dizer para a pessoa que não é aqui o lugar que ela deve procurar. Já não tem mais nada disso. Mas tudo é uma preparação, é um aprendizado, filho. Precisa passar para compreender. Compreendeu, filha? Sim. Mas talvez o que a gente mais enxergue são locais que se acham totalmente certos, não é? Em detrimento de outro. Tipo, a Casa do Caminho acho que está totalmente certa em relação ao amor e caridade, por exemplo, né? E o amor e caridade acho que age certo e o outro está errado. Então, isso é que não bate. Por quê? Porque todos têm o mesmo objetivo: amparar os necessitados. E é disso que o senhor está falando, né? Quer dizer, as pessoas vão num lugar, não conseguem amparo, vão no outro, não conseguem amparo. Por quê? Porque eles não estão preparados para essas respostas. E muita gente que já poderia ter encontrado no primeiro lugar e ter mudado de vida, não consegue mudar, porque não tem respostas. E talvez seja isso que eu parei para Presta mais, atenção, né? filha. Jesus de pequenininho, sempre correndo dos maldosos, foi crescendo, não teve ensinamento, a não ser de Maria, que o ensinava a ter respeito e ter amor. Quando atingiu a maturidade, começou a praticar a caridade, mas nunca assumiu o que fazia, e sempre dizia: a tua fé é que te libertou. Mas quando chegou para finalizar, o crucificaram. Por quê, filho? Porque entenderam que ele ia assumir o comando de toda a terra, e os reis perderiam a sua força. Essa foi a razão da perseguição, filho. Mas quem passa por isso, quem entende isso? Quando Jesus executou suas ações, filho, qual é a igreja que ele pregou, filho? Nenhuma. Ele nem tinha tempo.